E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Começando com notícia urgente, o Reino Unido já vai começar a vacinar sua população na próxima semana. A agência reguladora aí já liberou a compra da Pfizer, da vacina. Também os Estados Unidos já deve chegar aí nas próximas 2 semanas, a gente vai comentar isso daí. No Brasil já tem data para julgar se vai ser obrigatório ou não. Vamos também falar da questão da pandemia, últimas ações aí, né, dos prefeitos e vereadores. Vamos também falar do seu Sérgio Moro, o tempo todo aparece coisa nova. Cara, aquele negócio assim de que ele não vai atuar em nada que tenha conflito de interesse. Cara, esquece. Vou mostrar pra vocês o que foi que teve. Mais novidades, presença da Câmara. Bolsonaro tá com um pepino gigante na mão, mas gigante, desse tamanho aqui, ó, gigante, que envolve o novo partido de Bolsonaro. Também vamos falar aí do pessoal da esquerda, nova esquerda. Ciro Gomes agora veio a público pra falar que não é mais união da esquerda com centro-esquerda com centro. Ciro Gomes agora já disse que pode se juntar com a centro-direita. Mostrar também o Luciano Huck, e tivemos ontem um relatório vazado aí de gastaram para fazer, tá num pacote de 2,7 milhões, que eu apareci nesse relatório. Vejam só, quero mostrar para vocês, estou sendo monitorado. A gente vai comentar tudo isso daí e mais uma coisa, então vamos começar que tem muito assunto aqui na velocidade 20. Então, saiu logo agora no início da manhã, Rádio Band News, CNN também trouxe informação, Folha de São Paulo trouxe, aqui a matéria sobre a CNN, pela chamada vocês já vão entender. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido aprova a vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech contra a questão da pandemia. Em comunicado, o governo britânico disse que aceitou a recomendação da agência e que a vacinação vai começar na semana que vem. Então, semana que vem já começa. Folha de São Paulo basicamente trouxe a mesma matéria, vou mostrar aqui para vocês. Reunido a prova, vacina, aqui tem um monte de coisa, sabe? Aquela matéria que vem narrativa chata, reclama do governo, blá blá titi, blá blá titi. Você sabe como é, né? Todo aquele processo só pra reclamar do governo. E aí você está se perguntando, tá, mas e aí o Brasil? O Brasil vai adquirir isso daqui? A priori, até o presente momento, o Brasil não vai adquirir a vacina da Pfizer. E você tá se perguntando, pô, por que não vai? Eu tinha esse interesse, ou falo assim, ainda bem. Cara, o que é que tá acontecendo? Essa daqui, ela foi desenvolvida de uma forma que ela requer um armazenamento especial. O governo brasileiro falou lá que ele vai comprar a vacina desde que você consiga armazenar entre 2 a 8 graus, que é uma temperatura baixa, como se fosse uma geladeira, né? Todo mundo aí em casa, a geladeira é o padrão. A geladeira, qualquer coisinha melhor já consegue lidar com isso. Só que essa vacina, ela requer uma refrigeração especial de menos 70 graus Celsius. Galera, isso não é um freezer comum. Então, conhecendo o Brasil, eu não sei, mas chutando, sabe? Eu diria que, não sei. Vai que o Paulo Guedes, Bolsonaro, todo esse pessoal, senão a gente vai botar, vai precisar de freezers especiais, a gente não esses freezers, a gente vai ter que abrir licitação. E aí, cara, a licitação, a gente já viu o que esses governadores, prefeitos fizeram com dinheiro, acho que vai dar problema. Melhor a gente evitar e esperar para ver o que pode acontecer. E aí, como eu falei também na chamada, os Estados Unidos, olha só, documento pedido pela CNN, indica que Estados Unidos já receberão lotes da Pfizer e Moderna já nos dias 15 e 22 de novembro. Pessoal, de coração, eu realmente espero que tudo isso funcione, sabe? Quem quiser tomar, realmente tomar, e que a gente possa falar, não, agora voltamos ao mais completo normal de sempre. Porque não dá mais pro mundo continuar do jeito que tá. É um absurdo. Eu realmente espero que, enfim, as coisas se regularizem. E aí, a nível Brasil, tá aqui o Lewandowski já pautou para o dia 11 desse mês de dezembro sobre a questão da obrigatoriedade. E aí, vai ser obrigatório ou não vai? E desde o início eu falei para vocês, meus amigos, vai comprar. Tem pessoas que querem. A grande questão é a obrigatoriedade, porque tem pessoas que não querem. Então parece meio simples, né? Mas a gente conhece o STF, a gente conhece o Barroso, principalmente o Barroso, né? O Fachin vai votar junto, o Fux deu a entender também que ele pode vir a ser a favor do que tá acontecendo. Então, vai vendo. Continuando aqui, olha só como são as coisas, né? Tá vendo todo o caos que o Dória vem criando, aí agora veio da UFRJ reforçar essa narrativa falando que está alertando, sabe, para a explosão de casos e pede fechamento de praias e eventos. Vamos fechar as praias, vamos fechar os eventos, né? Vamos fechar tudo. Fique em casa. E aqui vem também o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, para colocar o toque de recolher. Aí você já sabe como é. O pessoal coloca isso daí, o comércio tem problemas, os comerciantes têm problemas, daqui a pouco o pessoal é demitido. Mas qual vai ser a narrativa? Aí você sabe, a narrativa vai ser tipo assim, ó.
só Bolsonaro não era pro país, os jovens estão desempregados, as pessoas estão desempregadas, Bolsonaro não era pra economia, Bolsonaro é um displicente, Bolsonaro não presta, isso, aquilo, outro, blá blá blá, ai, glória da salvação, ai, papapá, xixi, você sabe como é, né? E no final do Dias, ninguém vai querer se responsabilizar pelo problema. Ninguém quer se responsabilizar pelo problema. Querem criar, sabe? Mas na hora de vir a consequência, aí bota na conta de Bolsonaro. E aí depois vai cobrar o governo, né? Pra tomar alguma medida de recuperação de empregos. Ou então auxílio, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas. E o governo colocou uma portaria boa. Eu esperava que isso aí tivesse até vindo antes, vou ser sincero. Mas o MEC, olha só, portaria do Ministério da Educação, Milton Ribeiro, diz que instituições federais de ensino superior devem voltar às aulas presenciais a partir de 4 de janeiro. 4 de janeiro. Graças a Deus, gente. Não tem como ficar fechado todo esse tempo. Vai fechar por quanto tempo? Determinado? Cara, não dá pra parar. Não dá pra... O mundo tem que continuar andando. É um ano perdido. Já se passaram um ano. Um ano foi completamente perdido. Então vai vendo. E aí, só pra complementar, você vê. Agora foi a vez da USP falar aquela velha história, né? Não. Vamos tirar do rico para dar pros pobres. Falar que tem que taxar de imposto os ricos pra diminuir a desigualdade. Sempre falei, o problema não é desigualdade, o problema é pobreza. Não é desigualdade, é pobreza. E segundo, a Argentina fez isso e o que foi que aconteceu? O pessoal de indústria lá na Argentina, todo mundo fechou suas portas, várias vieram inclusive para o Brasil. Olha a Coca-Cola aí como exemplo. Mas o pessoal não aprende, né? Querem dobrar a aposta. Vai que no Brasil é diferente. E aí, meus amigos, anteontem, né? Durante a madrugada, foi a vez de Criciúma. Vocês viram o que aconteceram. E na madrugada de ontem, foi a vez de Cametá, no estado do Pará. Momentos de muita tensão. Vocês estão vendo essa foto aqui, o Alan colocou. Tem um grupinho de pessoas. Acho que aqui até um pouco melhor. Aqui foi no momento de fuga. O delegado Edemauro diz, ó, essas imagens foram gravadas no momento da fuga da quadrilha que tocou o terror em Cametá. Então vocês conseguem ver, fizeram um cordão de isolamento com medo de serem alvejadas e o pessoal saiu aí em fuga. E durante a madrugada, a polícia dessa vez não deu mole. A PRF e a PM, a gente agora não precisa se preocupar com evitar de falar palavras. A gente pode falar o seguinte, ó, PRF e PM trocam. Acho que deu certo, né? Trocam. Resolvemos o problema, resolvemos. Qual quadrilha suspeita de roubar banco no Paraná? E aí diz, olha só, suspeitos que estavam dentro do carro quebraram o vidro traseiro do veículo e atiraram, né, contra os policiais que não foram atingidos porque estavam em viaturas blindadas. Eu me pergunto, isso aí é coisa nova, velho. Me pergunto quem foi que arranjou essas viaturas blindadas, sabe? Será que foi o governo Bolsonaro? Olha aí. Olha o estado que ficou, pessoal. Olha o estado que ficou. José Medeiros mesmo disse, ó, se não fosse a blindagem, os policiais não voltariam para casa vivos. Não voltariam. E aí você deve estar se perguntando assim, cara, aconteceu ontem em Criciúma, anteontem, aconteceu ontem no Pará. Isso não tá normal. Isso tá parecendo que assim que tá organizado. Qual é a razão? Tem alguma razão por trás? Quero levantar aqui uma bola. Na verdade, foi um amigo que levantou essa bola, ele me mandou, e eu acho que foi muito sentido. Olha só essa matéria aqui da Gazeta do Brasil. PF apreende 50 toneladas de e 1 bilhão na maior operação da história contra o tráfico. Aí você tá vendo. Gente, 1 bilhão em prejuízo. 1 bilhão. Quanto tempo a gente tá falando aqui que a PRF Brasil, principalmente a PRF Brasil, é a polícia que mais causa prejuízo? O pessoal gosta de fazer coisa errada. Que mais causa prejuízo. Que mais causa. E aí a gente olha e fala, rapaz, uma hora, tipo assim, esse pessoal tem conta pra pagar. Esse pessoal pega coisa, sei lá, às vezes lá na Colômbia, pega e o pessoal fala, ó, você tem até dia 5 pra me pagar. Chega dia 5 e aquele carregamento de 200 milhões a PRF pegou. E agora o cara tá devendo 200 milhões. E aí agora? Vai fazer o quê? Então parece que uma hora a reação iria vir, né? Sabe aquele negócio? Você vai espremendo. E aí, sabe como é, né? O pessoal foi reagir. Então vai vendo o que tá acontecendo. Cara, isso aqui é perigosíssimo. Perigosíssimo, né? E o STF, recentemente... Engraçado que isso aqui também tá acontecendo depois que o André do Rap, um líder de alto escalão, PCC, foi liberado. Coincidências. Só coincidências. E aí, vem lá
O Augusto de Arruda Botelho, que é do IDDD, Instituto Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é isso. Extremamente conhecido esse instituto por o seu grande feito foi ter militado em prol de colocar no Brasil audiência de custódia. E ele vem a público tentar dar uma lição de moral, falar o seguinte, ó. Lembram das portarias revogadas por Bolsonaro que traziam um mecanismo de fiscalização e rastreio basicamente de armas e munições? Bom, elas seriam úteis na investigação de Criciúma. Aí o Rafa e o Carluxo respondem eles de uma forma bem simples. O Rafa fala, não se enganem, sabe? Esse cara aqui, ele não é biruta das ideias, ele não é bocó. Ele trabalha para Human Rights Watch, que recebe grana direto da Open Society Foundations dos Sorinhos. É só jogar no Google aí. Ele sabe muito bem o que tá fazendo. Empurrar narrativa é o trabalho desses Zé Ninguém de terninho. E o Carluxo explica mais a fundo e fala, ó, claro, porque o pessoal gosta de fazer coisa errada, né? Compra tudo de forma legal e registrada, adquirida após longo processo burocrático, treinamento, comprovação de ficha limpa e psicotécnico, além de andarem sempre com toda a documentação no bolso, pois representam leis e portarias e não querem cometer crimes. Isso aqui é uma piada, né, gente? Piada. Todo mundo tá ligado. Aí, já vindo aqui, já que falou do âmbito jurídico, eu vou falar do seu Sérgio Moro. Eu quero falar da questão do pepino de Bolsonaro. Bolsonaro tá com pepino, cara. Ontem eu apareci pra lá, eu falei, cara, realmente, como o Bolsonaro tá num beco sem saída. Mas vai chegar lá, vamos falar aqui do Moro pra não dispersar. Paulo Matias veio a público aí da Jovem Pan pra falar que o novo emprego de Moro pode ser legal, mas não deixa de ser imoral. Vou escrever sobre isso. E aí o Renatinho fala o seguinte, o que a assessoria de imprensa do biografado Funjão fazendo ginástica e o maluquinho de Veneza dizendo, o biografado irá trabalhar para que empresas não se metam em corrupção. Vai, com certeza. Será que quando identificar um caso de corrupção, ele irá denunciar o cliente? Vai chegar um cliente lá que tá corrupção, ele vai falar, não, em vez dele aceitar a proposta do cliente, aceitar o caso, ele vai falar, não, aguenta aí um pouquinho, senta aqui nessa sala, aí o Moro vai apertar o botão, vai trancar as portas, trancou, fechado, aí o Moro pega o telefone e sei lá, pega o telefone assim e liga pra polícia, fala bem assim, ó. Alô, é da polícia? Tem um cara aqui que tá envolvido em corrupção, ele me confessou, e aí, tem como que eu venho aqui pra prender o cara? Será que é isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer? Piada, mas calma que tem mais. Aí você vê, óbvio, Podemos, Álvaro Dias, né? O cara que o sonho dele é ter Moro no partido, em que inclusive Moro nunca investigou, apesar de, por exemplo, o próprio Rodrigo Tacla Duran ter denunciado o Álvaro Dias. Aí ele veio falar o seguinte, ó, aliado de Moro diz, deixa o homem trabalhar. Líder do Podemos no Senado e defensor de Sérgio Moro, o Lauro Jardim aí, aqui é da coluna Lauro Jardim, né? Deve ser umas suas, sei lá, jornalistas que trabalham pra ele. É um dos poucos no meio político a defender o novo emprego do ex-juiz. Moro vai ocupar uma diretoria da Álvares e Marçal, que tem entre seus clientes a construtora Odebrecht e outras companhias investigadas na Operação Lava Jato. Ele precisa trabalhar, não dá para viver de sonho. Ele podia trabalhar em outras coisas, né? Não para empresa que presta serviço para as empresas que meio que ele ajudou a quebrar. Questionado sobre o eventual conflito de interesse entre a antiga e a nova posição de Moro, Álvaro Dias repete a defesa feita pelo ex-juiz. Ele não vai atuar na área de recuperação judicial. Não vai não. Agora, olha só que engraçado. É isso daqui, ó. Olha aqui. O Lauro Jardim, ele tem uns furos interessantes. Os furos do Lauro Jardim são interessantes, olha só. Novo emprego de Moro, a Vale e o empresário israelense. Fora a polêmica já instalada, a ida de Sérgio Moro para ocupar uma diretoria da Álvares e Marçal vai dar pelo menos dor de cabeça à consultoria que o contratou. O que foi que Sérgio Moro fez? Já tá dando dor de cabeça para os novos patrões. O abacaxi envolve um cliente da AIM. Mais especificamente, o litígio bilionário da Vale com o empresário israelense Benjamin Steinmetz. A gente já falou desse cara. Tá envolvido em coisa ótima. Moro recebeu 750 mil reais para dar um parecer para esse cara. E olha só que interessante. A Álvares e Marçal foi a empresa indicada pela Vale para ser administradora judicial da BSGR Resources, a companhia mineradora controlada pela família de Benjamin Steinmetz, com sede em Guernsey, Reino Unido.
Peraí. Vai vendo, vai vendo. E aí, afinal, o abacaxi. Simples. No fim de outubro, Moro foi contratado pelo escritório Valfrido Vardi, que defende Steinmetz, para produzir um parecer sobre o caso e um parecer, obviamente, contra os interesses da Vale. Ou seja, a empresa atual de Moro tá defendendo a Vale e Moro fez um parecer contrário à Vale. Isso não é muito interessante? Aí agora Sérgio Moro vai pra empresa. Olha o valor, olha só. A briga bilionária entre a Vale e Benny Steinmetz é antiga, remonta a 2014. Ambos eram sócios em uma mina de minério de ferro em Guiné, cujos direitos de exploração teriam sido obtidos por meio de suborno às autoridades locais. Moro não vai trabalhar para nenhum corrupto, nenhum. A Vale já conseguiu vencer o israelense no passado e olha só, o empresário foi condenado a pagar uma indenização de 2 bilhões. 2 bilhões. Aí vamos pensar o seguinte, ó. A Vale tinha fechado inicialmente o contrato com essa empresa aí. Vamos te pagar, sei lá, 20 milhões de honorários. Aí Sérgio Moro chega lá. E eles sabem que o parecer que pode ser usado contra eles foi feito pelo Moro. Ele fala assim, ô Moro, gente, qualquer coisa tem brechas. Qualquer coisa tem brechas. Ele pode dizer assim, ô Moro, me diz uma coisa. No parecer que tu fez, quais foram as brechas? Me dá o mapa da mina. Tem como me dar o mapa da mina? Sabe assim, me dá o caminho das pedras, Moro. Me dá o caminho das pedras. Moro pode só meio que contar numa conversa, sabe? Como quem não quer nada, sei lá, jogando um golfe lá em Washington. Vai igual para os Estados Unidos, né? Vai fugir. A única coisa que eu penso de Moro, gente, é o seguinte, ó. Se Moro tiver, se não ofende um precipício, sabe? Ofende um precipício que tem um eco, Moro ia tá se perguntando sobre sua consciência. Tipo assim, ó. Coincidência? Consciência? Consciência? Onde está minha consciência? Dignidade? Dignidade. Onde está você, dignidade? Biografia. Cadê a biografia, gente? Desapareceu. A biografia desapareceu. Nem Joyce consegue escrever mais uma biografia desse cara. Piada. Isso porque vocês já viram, como eu mostrei no vídeo de ontem, que Sérgio Moro julgou o caso do Duran, que ele não deveria, e ele só conseguiu julgar por quê? Porque, segundo a Veja, o Ministério Público escondeu, sabe, uma informação da Receita. Agora, será que o Moro não precisava saber disso? Será que o Moro não sabia disso previamente? Ele mesmo não sabia? Enfim, né? Enfim, é o nosso senhor Sérgio Moro. Continuando aqui, olha só. Vem lá, o Maynard, o maluquinho de Veneza, como diz o pessoal. E aí ele fala o seguinte, ó. Fique rico, Sérgio Moro. Fique rico. Aí o Arthur diz, ó. Para quem não fez nada, haja explicação e superlotação do adjetivo malandragem. Freud explica, Diego, que ele está acostumado a se olhar para fazer essa matéria não é novidade. Gente, se fosse algo que não tivesse nada de errado, para que tanta explicação? Você não acha isso estranho, não? É explicação, atrás de explicação, atrás de explicação, atrás de explicação. É o tempo todo tentando se justificar, fazendo malabarismo, ginástica para falar que tudo que ele tá fazendo é certo, que não tem nada de errado. E aí, olha só como são as coisas, né? Olha quem tava aqui. Olha ontem como foi a live. Isso aqui foi com o Maynard, inclusive, o Felipe Moura Brasil. Novo emprego de Sérgio Moro tem incomodado muita gente, à esquerda e à direita. No papo antagonista dessa terça-feira, Felipe Moura Brasil e Diogo Maynard comentaram o caso. E aí tá lá o link pra íntegra, óbvio. Aí estavam lá defendendo por mais de 10 minutos lá. Defende, porque, cara, indefensável, né? Só o antagonista pra segurar pela mão e defender. Gente, o único grupo de mídia do Brasil que defendeu foi o antagonista. Nem a Globo defendeu, nem a Veja, nem a CNN, nem a UOL, nem a Folha. Vocês conseguem entender o absurdo? Esse pessoal todo que adora Sérgio Moro, usa contra Bolsonaro, nem esse pessoal conseguiu defender. Nem conseguiu. Então, só posso falar isso aqui, ó. Cadê? Pera aí. Aqui, ó. Só posso falar isso aqui, ó. Pode carimbar. Delírio jornalístico. O pessoal aqui tá delirando. Continuando aqui, mudando agora de assunto. Aqui é coisa interessante. Presidência da Câmara. Isso aqui tem tudo a ver com o pepino de Bolsonaro. O pepino, na verdade, tem a ver com o partido. Ontem, ao longo do dia, mais e mais notícias vêm saindo. Realmente vem se tornando o assunto mais importante do Brasil. É o assunto mais importante do Brasil. E aí, uma dessas matérias não é o que muda muito o jogo, mas você vê que realmente só solidifica o que a gente já vinha falando.
Na Câmara, a tendência é que o PSD, com a bancada de 33 deputados, apoie a candidatura de Arthur Lira do PP. E aí, ó, Kassab apoia a reeleição de Alcolumbre, mas não a de Maia. Falou que a de Maia não dá, aquilo outro, deve apoiar o Lira. O Centrão em si, é porque, ó, quando a gente fala em nomes, tem o seguinte. Eu vejo, inclusive, às vezes eu faço umas lives naquela plataforma roxa, no final do vídeo aparece na parte de baixo, deve saber quem é, quem vê. É uma plataforma, o pessoal faz mais live de jogo. E aí, vez ou outra, eu vejo o pessoal falando, lá dá pra conversar assim, porque às vezes entra pouca gente, entra assim, sei lá, 30, 40 pessoas. Aí é um negocinho bem coisa, ainda sendo mesmo assim um canal público, não é assim, nada privado. Quem quiser seguir, vai lá e segue. E aí, pessoal, eu vejo assim muita gente, às vezes, o pessoal chega lá o seguinte, porque o Centrão meio que acabou com o governo. Aí eu pergunto, tá, tu pode me explicar, a que Centrão você se refere? Aí o pessoal vai lá no chat e fala, pô, cara, não, o Centrão que eu tô me referindo é, pô, Maia, PSDB, coisa. Eu falei, então, cara, isso não é o Centrão. Isso não é o Centrão. O Centrão é o nome de um bloco que é, hoje, PP, PL, a Solidariedade, Avante e mais um partido. Uma dúvida. E PSD, pronto, PSD, são 5 partidos. Esse é um bloco de 135 deputados. Isso é um Centrão. Então, esse voto aqui já estava contado, é o 135 garantido que Bolsonaro meio que tem. Tá aí. E aí tem o pessoal que é aliado. Então, a própria mídia já usa esse nome, sabe, pra já dar 1-0. Não que esse pessoal seja santo. Não que esse pessoal esteja, sabe, seja a direita conservadora que nós sonhamos. Mas entre o que esse pessoal representa nesse momento enquanto ferramenta, sabe? A ferramenta você usa pra você consertar alguma coisa. E entre esse pessoal ser, tipo assim, um companheiro de batalha, não gosto muito dessa expressão, né? Coisa, né? Até o anãozinho gostava de usar, o careca, você deve saber, aquele roqueiro do canal que desidratou bastante. Mas, cara, é o pessoal que quiser. Então a mídia vem nessa, o Centrão, já inclusive pra descredibilizar. Aí falando Bolsonaro do Centrão, Bolsonaro do Centrão, até pra jogar militância contra Bolsonaro. E aí, olha só. Outros partidos também estão assim meio insatisfeitos com Maia. Falando, Maia, pô, cara, a gente meio que é contra tu. Pessoal, não se enganem que esse negócio do partido ser contra, não é que eles são contra o Maia. Eu vou explicar pra você o que é que tá acontecendo, olha só. Em carta, partidos dizem que reeleição no Congresso é retrocesso democrático. Documento obtido pelo antagonista foi assinado por presidentes e líderes do PSC, Rede, PP, PL, PSD. E aí você vê, pô, o Rede tá aí. Rede é da esquerda. A esquerda tá apoiando o Maia. Por que esse pessoal então foi contra? E aí você vê aqui também, ó, Igor Gadelha complementa falando que direção do PP espera ter apoio de partidos para a carta, entre eles PL, PSD, Solidariedade, PSC, PSB, Partido Socialista Brasileiro, PT, olha o PT que apoia o Maia, não vai apoiar mais. Também tentam convencer os republicanos a assinar. O presidente da sigla, Marcos Pereira, é pré-candidato ao comando da Câmara, mas ainda está aliado a Maia. Também na CNN Brasil, em carta ao STF, PP outras siglas, ele fala nem mais coisa, né? Aqui na verdade, o STF. Dizem que reeleição para a presidência da Câmara e Senado seria casuísmo tacanho, que não combina com tradição da corte e que sistema democrático não comporta ditadura ou coloterismo parlamentar. E o que é que está acontecendo nessa situação? Deixa eu ver como é que eu explico para vocês. Fofocas da Rádio Peão. Vou ligar aqui ó, o filtro da Rádio Peão. Fofoca da Rádio Peão. O que tá rolando? A eleição da presidência da Câmara envolve comissões e diversas outras coisas. Esse pessoal aí tá mandando com a mensagem pro Maia o seguinte, ó Maia, então, a gente quer assinar essa carta, Maia. A gente vai assinar uma carta. Não significa que a gente vai votar contra. Eu já tô assinando a carta. Eu tô avisando que eu posso votar contra. Porque tal o STF vai falar possivelmente que quem vai decidir é o Congresso. E aí você pega essa carta que o pessoal vai assinar, vai decidir, vai levar pro Congresso. Ainda tem tempo, mas eu tô avisando. Então, tipo assim, Maia, se tu quiser que eu mude de opinião, sabe? Não sei, o que é que tu me oferece pra mudar de opinião? O que é que tu me oferece? Traduzindo, gente, o pessoal tá tentando barganhar. Agora é o momento de barganhar, porque isso daqui, meus amigos, isso é uma decisão de 2 anos. É uma eleição como se fosse uma eleição. É 2 anos. 2 anos. São comissões que estão sendo desenvolvidas, relatorias, lugares na mesa diretora,
posições de destaque que para vários deputados e grupos são essenciais. Primeiro, para a esquerda, para ela conseguir colocar suas pautas. Deputados, tipo assim, deputados fortes, por quê? Porque eles querem algumas relatorias de alguns projetos para ganhar destaque na mídia ou para fazer, como o próprio Ciro Gomes diz, né? Atenuar danos contra o governo Bolsonaro. O velho exemplo do Marcelo Freixo relatando o pacote anticrime. Então, nesse momento, essas movimentações são para que todos eles ganhem capital político. É o seguinte, Maia, eu vou ganhar o quê, cara, para deixar tu se reeleger? Eu vou ganhar o quê? Porque, pô, então, né, tá aí o movimento, o Lira tá me prometendo, o candidato do governo está me prometendo, sei lá, que vai me dar comissão tal. Agora eu queria a CCJ, que é a maior das comissões. Tu vai me dar CCJ? Pô, mas se Maia der o CCJ pro PT... que eu não acho que ele vai dar pro PT. Mas se der pro PT, pô, e o MDB? O MDB tava esperando a CCJ. Então, conflito de interesses. Vocês estão vendo como são as coisas? Então, quanto mais coisas dessas acontecem, pior fica para o Maia e seus candidatos. Tá todo mundo em negociação. Ao mesmo tempo que quando o cara do PL, o Marcos Pereira, que se diz candidato, tá lá, que ele diz que ele vai apoiar o Maia, ele também tá barganhando com o lado do PP do Lira. Falar, ô Lira, de boa, porque o Maia tá me oferecendo. Tu vai me oferecer o quê pra eu votar em tu? Vocês estão entendendo como é o jogo? Vocês estão entendendo como é difícil pra Bolsonaro conseguir colocar um cara que ele... Se não é Bolsonaro, como a direita emplacar um candidato conservador? Gente, é isso daí. Isso são as negociações. É isso que tá acontecendo no momento. E aí você vê, olha só. Questão do Marcos Pereira. A dificuldade do Marcos. O problema, ponderam, é que o apoio da esquerda poderia ser dificultado pelo fato de 2 filhos do presidente da República serem filiados ao partido, o vereador Carlos e o senador Flávio. Além de Pereira, brigam para o seu nome de Maia os deputados Elmar Nascimento, Marcelo Ramos, Luciano Bivar, Baleia Rossi, Agnaldo Ribeiro e outras pessoas lá. Leandros, esse pessoal aqui, gente, o Bivar, ele não tem muita chance de ser eleito. Só que quando o Bivar vai negociar com o Maia, ele aumenta o preço dele de passe. Se ele ganhar força com o Maia, pra ele sair e deixar de votar no Maia pra votar no Lira, ele vai ter que receber alguma coisa. Nesse momento, tá todo mundo fazendo suas apostas. Todo mundo colocando seu preço. Todo mundo colocando seu preço. E aí você vê, ó, Podemos se reúne amanhã para discutir sucessão de Maia. Aí você vê a bancada do Podemos com 10 deputados vai reunir amanhã para discutir a sucessão de Rodrigo Maia. O líder do partido, Léo Moraes, disse ao antagonista que um eventual aval à nova reeleição de Rodrigo Maia não seria bom para o parlamento. Oxigenar é necessário. Para o parlamento é saudável que tenhamos outros nomes. A gente não pode achar que é normal a pessoa ficar por anos e anos no poder. E olha só o último parágrafo. Apesar de pequeno, só 10 deputados, o Podemos vem sendo cortejado por todos os pré-candidatos. Todos. Vocês entendem como é a coisa? Vai ser na unha. Essa eleição vai ser na unha. Naquele cenário ideal, Maia já tá com 238 votos, MDB, PSDB, DEM, o pessoal da esquerda. E o Arthur Lira no cenário, assim, muito, mas muito bom mesmo, estaria com uns 235. Muito bom mesmo, sabe? Muito bom. E aí tem esse pessoal que tá aí flutuando. Podemos, Novo. E aí? Tá vendo como são as coisas? Esse é o desenho. Esse é o desenho que tá acontecendo. Então, bem complicado, galera. A coisa é muito complicada mesmo. E aí você vê, ó, o pessoal tá se movendo muito. Aliás de Alcolumbre, Ciro Nogueira faz cruzada contra a reeleição às presidências do Senado e da Câmara. E aqui é uma jogada, inclusive, para colocar pressão dentro do DEM. Por quê? Porque ele pressiona Alcolumbre, que a priori tá de boa, tava garantido aí como reeleição, e fala, ó, Alcolumbre, então... Pô, o Maia me ajuda aí, Alcolumbre. O DEM não pode vencer nos dois locais. Porque o DEM não significa ser o Maia, mas o candidato do Maia. Tipo assim, a gente deixa você vencer aqui no Senado, agora deixa o meu time vencer na Câmara. Cada um com cada cal. Sabe, você aqui, eu lá. Vamos lá, de boa na nossa. Então, o Ciro Nogueira, ele dobra a aposta. Ou um, ou ninguém. Os dois não vai, de jeito nenhum. Ou o Maia tá fora... Ou um pra cada lado, ou então você também tá fora, o Colombo. Então já começa a botar aquela pressão. Começa a colocar aquela pressão. Aí o Colombo fala, pô, Maia, ó, é melhor a gente garantir o Senado. O Senado aí, inclusive, segura o STF, o que pode ser bom, a gente tem o STF ao nosso lado. E aí vamos deixar a Câmara lá, pessoal. Maia, vamos deixar o país andar pra frente. Vocês estão entendendo como é o jogo, como é a política no Brasil? O presidente do PP, Ciro Nogueira, articula um manifesto de partidos contra a possibilidade de reeleição para as presidências do Senado e também da Câmara.
Aliado de Davi Alcolumbre, ele está em busca de apoio político de outros presidentes de legendas para divulgar a carta. Por trás da iniciativa de Nogueira, está o interesse de tirar Rodrigo Maia da disputa do ano que vem e Arthur Lira candidato do posto. Óbvio que é isso. Esta semana, o Supremo decide se abre caminho ou não para a reeleição aos comandos no Congresso. O entendimento atual é que a Constituição veda a recondução de presidentes. Estão vendo, meu amigo, como é que funciona? E aí, olha só como é as coisas. Senadores divulgam carta contra a reeleição de Maia Alcolumbre. Agora, essa daqui não é a mesma do Ciro Nogueira. Essa daqui já é dos lava-jatistas, do pessoal do Muda Senado. Então, 14 senadores aí foram contra. E aquilo seguinte aqui, ó. Agora a carta contra o Maia. Os parlamentares lembram que o artigo 59 do Regimento Interno do Senado Federal também veda a reeleição. Isso aqui é só o pessoal aumentando também o passe deles. Por quê? Caso Alcolumbre não vá, quem sabe não sai um nome para a presidência do Senado, dentro do Muda Senado, dos lavajatistas. Quem sabe? Tem muito mais chance do que na Câmara. O Senado só são 81 senadores, eles são 14 e você precisa ter 41. Então, se você tiver um nome, consiga agrupá-lo em um pessoal, cara, você vence. Você vence. Olha só como é política partidária. E aí, ontem, o Ramos fez 2 pronunciamentos. Um que eu vou ler o que eu consigo concordar. Eu vou falar assim, não, eu entendo. Vou ler o segundo que eu falei assim, eu quase consigo entender, mas dói. Eu achei desnecessário. De baixo primeiro. O Ramos ontem veio a público e falou o seguinte, ó. Após uma reunião muito produtiva com o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, foi comunicado que ele irá pautar a LDO no dia 16 de dezembro. Com isso, o presidente do Congresso demonstra elevado espírito público e sua preocupação com o Brasil. Elogiou, né, o Alcolumbre, beleza, mas se ele realmente vai colocar, é uma pauta que a gente quer. Se esse for o preço pra colocar as coisas que a gente quer em pauta, beleza, elogia mais que tá pouco. Dá pra descer. Eu não vou ficar fazendo caso com essa postagem. Só que depois ele veio lá de novo, ó. Segundo turno das eleições municipais, reforçaram minha última análise. Os partidos do Centro Democrático venceram de maneira inquestionável e, na sua grande maioria, fizeram parte da base do governo. Número de prefeituras, ele bota MDB na base do governo, 786, PP, PSD, DEM também do Maia. Então, eu entendo porque, querendo ou não, tem pessoas no DEM que fazem parte do governo, Tio Osmar Terra, a Tereza Cristina, o Onyx, o MDB, Bolsonaro também. O próprio Bolsonaro não quer fechar as portas. Inclusive, o Bolsonaro mandou o Temer no Líbano, não foi à toa. O Baleia Rossi se sentiu prestigiado naquele momento. E até porque, se Bolsonaro perder, ele não quer ter uma oposição massiva contra ele. Eu até entendo, mas, cara, não podia ter deixado essa bola passar? Não podia. Ramos, deixa a bola passar, Ramos. Não tem que chutar todas as bolas. Não tem que se pronunciar sobre tudo. Mas, beleza. E aí você vê, ó. Alcolumbre marca para 16 de dezembro a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Graças a Deus já não era senhora. Mas ele também vai colocar uns vetos de Bolsonaro junto. Então vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. Nada vem de graça. Nada vem de graça desse pessoal. E aí, pessoal, chegou a matéria que eu falei para vocês desde o início. Isso aqui que é importante. O pepino gigante que Bolsonaro tem para descascar. Ai, olha só. Um presidente em busca de um partido. 4 legendas podem ser o destino de Bolsonaro. O presidente tem sido aconselhado a dialogar com legendas já estruturadas e com recursos, inclusive do Centrão. Matéria assim, aquele título assim para já falar, olha, Bolsonaro quer um dinheiro do Centrão. Vamos ver. Brasília, São Paulo e Rio. Depois de uma eleição em que partidos de centro foram os vitoriosos e com escassas vitórias de candidatos para quem declarou apoio, o presidente Jair Bolsonaro vem intensificando conversas com líderes partidários a fim de encontrar uma legenda para se lançar à reeleição. Bolsonaro tem se aconselhado a dialogar com partidos já estruturados e com recursos, inclusive do Centrão, para escolher a nova casa. Porém, deputados da ala ideológica insistem para que ele volte ao PCL de Bivar e negociam com o partido uma reformulação para abrigar o presidente. Então vejam só, né? Vendo aí com o presidente, negociando com o PCL, ala ideológica. A matéria realmente aí acertou muita coisa, eu vou mostrar para vocês. A necessidade de reunir aliados em uma só legenda, a dispersão da eleição municipal mais recente foi vista como um fator responsável por derrotas. Também apressou o passo das discussões. Olha essa primeira frase. A necessidade de reunir aliados em uma só legenda. Bolsonaro, ele não tem uma maioria de conservadores.
mas ele tem um número bom. Tem um número bom. São mais de 20 deputados. 20, mais de 20. Aguenta aí. Podemos tem 10. Bolsonaro tem mais de 20. Vocês vão entender o que eu quero chegar. Aliados do governo listam como opções o PSL, PSD do Kassab, PP do Ciro Nogueira, PTB do Roberto Jefferson, Republicano do Marcos Pereira, Patriota do Adilson Barroso. A tendência, segundo auxiliares do governo, é que o chefe do executivo evite se movimentar ou tenha agendas publicadas com líderes partidários até passar a eleição das presidências da Câmara e do Senado em fevereiro de 2021. Após a definição de forças nas duas casas, aí sim ele faria a sua escolha. Então, Bolsonaro meio que tá esperando isso daí, inclusive porque pode gerar, sabe, meio que aquela invejinha. Vai que ele vai pro PSL e algum partido fica chateadinho. Ah, Bolsonaro foi pro PSL, vou votar contra. Era do republicano lá, mas vou votar contra. Ou então ele vai pra algum outro partido, não, vou votar contra. Eu vou votar contra. Na verdade, acho que lá atrás eu falei do PL, na verdade, o Marcos Pereira do Republicanos. Então veja só, né? Então, olha só como é o pepino. Ele não pode se pilhar por agora, porque pode gerar ciúme entre partes e influenciar na eleição da presidência da Câmara. Se ele for o partido que ele for, pode votar em massa no candidato dele, ao mesmo tempo que alguns partidos aliados podem ficar assim, velho, vou votar no Maia porque, sei lá, velho, tô chateado. Nos últimos 3 meses, o deputado federal Felipe Barros tem negociado com a cúpula do PSL uma reformulação da legenda para transformá-la novamente na casa de Bolsonaro. E aí, galera, confirma, Rádio Peão, matéria quente. Realmente vem por aí. A negociação vem de tempo mesmo, confirmado, checado com a Rádio Peão. Os deputados ideológicos preferem continuar na sigla pela qual foram eleitos, que detém o segundo maior fundo eleitoral, foram quase 200 milhões neste ano, a terem de buscar abrigo em outra legenda sem recursos ou estrutura para se lançarem à reeleição em 2022. E olha só, a negociação envolveria escantear inimigos de Bolsonaro. Os deputados federais Júnior Bozella, Joyce Hasselmann, Daiane Pimentel, Nereu Crispim e o senador Major Olímpio. Então vocês estão vendo assim, caso o Bolsonaro voltasse, não é só vou voltar e a banda podre. Não, tem que ter alguma coisa em troca. Tem que ter uma coisa em troca. Não pode ser assim, eu vou e eu não recebo nada. Tem que ter alguma coisa. Bolsonaro não é besta. Os parlamentares também não são bestas. E aí você vê, nas tratativas, alguns deputados pedem que Bivar entregue as chaves do partido a Bolsonaro, dando ao presidente controle sobre recursos e sobre quem ocupará diretórios estaduais. Diretório estadual é importante por quê? Porque é quem vai decidir diversas coisas. Por exemplo, a gente falou tanto de São Paulo, porque não colocou um candidato verdadeiramente de direita, acabou sendo o Russomano, porque que diversos partidos, a gente não tem nenhum diretório nacional. Inclusive até o PTB do Roberto Jefferson, ele justificou que o Marcos Pereira já havia... Peraí, é Marcos Pereira? Tô na dúvida agora. O cara lá. É o senhorzinho... Me esqueci, pessoal. É um senhor. O senhor já tem uns 80 e poucos anos, cabelo preto, do PTB. É o presidente do partido lá no diretório de São Paulo. Ele nunca entregar a bancada pro pessoal do movimento conservador, colocar lá o Edson Salomão ou alguém do gênero. Não foi. Ele falou lá, colocou... era Marcos alguma coisa o nome do cara. Agora tô na dúvida. Que inclusive foi o vice da chapa do Russomano. Então, um diretório estadual determina muita coisa. Como, por exemplo, quem sabe, o candidato a governador do estado. Vocês viram aí, o PSL não quis dar lugar pro príncipe disputar. Colocaram a Joyce. Por quê? Porque a gente não tinha o diretório. O diretório é algo muito importante. Então, nenhum dirigente, porém, do PSL ou de suas siglas se diz disposto a isso. Não quero entregar tudo para Bolsonaro. As costuras passam por redistribuir comando de diretórios estratégicos que recebem recursos para manter suas estruturas e impulsionar as candidaturas nos estados. Ou seja, o que é que tá rolando? A conversa é o seguinte, já que a gente não pode ter tudo, a gente não tem como ter assim as partes mais centrais, estratégicas. Tipo assim, entrega São Paulo pra gente, entrega o Rio de Janeiro, estado chaves na situação do Brasil. Então, sabe, tentando achar um meio termo. Vamos aqui tentar achar um meio termo. E eu tô falando pra vocês que isso é um pepino bem grande. Por que eu quero falar que isso aqui tudo é um pepino? Olha só. A cúpula do PSL evita falar abertamente sobre as conversas com o governo antes das eleições da presidência da Câmara. A legenda, que se diz independente, trabalha para lançar Bivar como sucessor de Rodrigo Maia. Aqui é só aquela coisa, aumentar a moeda de troca. Os deputados bolsonaristas hoje, suspensos do partido, perderam a esperança de criar a Aliança pelo Brasil no país estipulado por Bolsonaro, que vence em março, e buscam fazer as pazes com a cúpula do PSL. Por quê? Porque vai precisar de estrutura partidária. E olha só,
Dirigentes da legenda, por outro lado, admitem que possa haver negociações no sentido de ajustar o partido para abrigar não só o presidente, mas também as áreas ideológicas conservadoras. Então aqui começa um pepino, olha só. A gente tem um PSL, já falou que não vai dar tudo, mas talvez ter alguns pedaços e dá para colocar algumas alas. Não podemos ter tudo, mas temos algumas coisas boas, temos algumas coisas ruins. Coisas boas e coisas ruins. E também deputados da velha política querem se filiar. A ideia é definir diretorias internas com orçamentos definidos para cada grupo. Assim, um partido espera não reduzir de tamanho em 2022, já que o pleito municipal mostrou um enfraquecimento dos ideológicos nas urnas. Aí depois vem, caso opte por um partido aliado ao Centrão, Bolsonaro terá ainda de afinar o discurso para tentar convencer a militância a aceitar o movimento de se associar à velha política, além de vencer a resistência de alguns líderes partidários. Aí vai ser aquela história, né? Como é? Bolsonaro, você é melhor central, que isso, que aquilo, que aquilo outro, vai tá bonito aqui, ó, Bolsonaro central, você mesmo central. Já sabe como é. A própria mídia vai fazer questão de criminalizar a decisão de Bolsonaro, para pegar a base que apoia o presidente e jogar contra o presidente, porque ele se filiou ao Centrão. Se o PSL já não vai entregar tudo, o Centrão já vai ter que lutar com a narrativa. Ó o pepino. Aí você vê os republicanos. Aliados, o deputado Marcos Pedro do Republicano, eu esqueci o nome do cara que é do PTB de São Paulo, demonstrou resistência em abrigar no Republicanos os 20 deputados que acompanhariam o Bolsonaro no ato de filiação, sob a alegação de preferir ter o controle de uma bancada de 31 deputados do que perder o rumo com deputados insubordinados que não dialogariam com o restante da bancada. Olha o que eu falei. Gente, Bolsonaro do pepino. O partido que Bolsonaro for, ele vai levar as suas capivarinhas. Venha comigo, capivarinha. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Cara, ele vai... Sabe quando você vai visitar seu amigo assim? Não, tem como eu entrar cá? Mas eu posso levar minha família junto? Eu tenho 5 filhos. Aquela casa de praia, final de ano, teu amigo alugou uma casa, tem um quarto, mas tu tem 5 filhos. Então, cara, 5... Pô, então, não sei se vai dar. Olha o pepino que Bolsonaro tem nas mãos. Olha o pepino que nosso presidente tem nas mãos. Não é só ele ir pro partido, tem o problema coisa, ainda tem os deputados. Gente, o Podemos, vocês viram. É pelo menos 20. Se os 20 forem pro Podemos, a maioria do Podemos vai virar de Bolsonaro. Ele não vai Podemos de jeito nenhum, mas só um exemplo. Olha como é complicado. Qualquer caminho que Bolsonaro pegar não vai ser perfeito. É impossível. É impossível. O próprio Aliança já tem relatos que tem algumas coisas assim erradas, sabe, assim, que meio que estão rolando. Não tem caminho perfeito. Não tem caminho perfeito. E a mídia vai fazer de tudo pra explorar essa questão, pra falar, olha só, Bolsonaro traiu a base, Bolsonaro traiu a base. Aquela conversa chata que vocês estão escutando falar. E muita gente vai acabar entrando nessa. Aí você vê, interlocutores do presidente, no meio evangélico, têm aconselhado o Bolsonaro a evitar republicanos, pela ligação da legenda com a Igreja Universal do Reino de Deus, que poderia afastar de outras denominações religiosas. A bancada, quer dizer, a Frente Parlamentar Evangélica, se eu não me engano, conta com 195 nomes. E a pessoa tem um problema como esse, aí envolve a presidência da Câmara, perdeu uma bancada. Olha o pepino que o presidente tem nas mãos. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E vão criticar o presidente. No final dos dias, vão criticar a decisão de Bolsonaro. Aí você vê, um aliado do presidente, entregando a bancada evangélica na Câmara, defende o retorno ao PP, partido do qual Bolsonaro se desfiliou em 2016, citando o envolvimento de lideranças em esquemas de corrupção. Um dos motivos é a aliança construída com o deputado Arthur Lira, tido como fiador da governabilidade do momento. A avaliação é que a legenda permitiria ao presidente garantir em 2022 apoio de outras siglas do Centrão, como PL. Então, Bolsonaro vai pro PP, é aquela narrativa toda, tem um monte de gente que não presta, um monte de fruta podre, mas ele consegue apoio de outros partidos. Então, assim como aconteceu nas eleições desse ano, que tinha gente de direita disputando pelo PRTB, disputando pelo Republicanos, disputando pelo, sei lá, alguns outros partidos, até pelo DEM teve que disputou, realmente bolsonaristas disputaram. Então, se ele for para esse partido, tem todos os problemas, mas talvez mais partidos do Centrão possam ceder, sabe, locais para Bolsonaro. Então, por exemplo, o PP não vai ceder São Paulo e Rio de Janeiro, mas ele consegue São Paulo com o PL e o Rio de Janeiro com o PSD. Mas e aí? Mas tentou pro Centrão. Ele foi pro PP, o partido central do Petrolão.
Qual é a solução, meus amigos? Tem alguma solução pro nosso presidente? Política é isso. Isso daqui é política partidária. E esse que é um dos grandes problemas. A direita, nós somos ainda muito bons. Nós ainda não. Nós sempre fomos e somos muito bons no debate ideológico, de ideia. Assim que, cara, a gente bota pra lá. Mas na política partidária a gente não tem... A gente tá caminhando. A gente acabou de chegar lá. Bolsonaro aí rompeu uma barreira gigante. Isso vai dar muito pano pra manga. Uma coisa também que pode dar pano pra manga é isso daqui, ó. Isso daqui... Não sei se isso aqui pode acontecer, mas isso daqui só reforça uma coisa que já tá rolando nos corredores de Brasília, que é a reforma ministerial no início do ano 2021. E aqui diz, ó, integrantes do governo articularam saída de Ricardo Salles do meio ambiente. Ele tá falando que integrantes da cúpula do governo articulam há cerca de um mês a saída do Salles e tem 3 opções. Uma delas é ser um assessor especial ligado à presidência, realocando na Secretaria da Presidência, com a saída de Jorge, para o Tribunal de Contas do TCU, ou ainda nomeá-lo para a Secretaria de Governo, hoje ocupada pelo Ramos, ou seja, a Secretaria do Presidente lá, lugar onde o Jorge estava, um assessor especial ou negócio do Ramos. 3 opções. Aí você vê, ó, a mudança de cadeira seria uma maneira de tirar do foco das críticas pela condução na área ambiental e recompensá-lo por ter sido um bom soldado na defesa das pautas do governo Bolsonaro. Salles, porém, mostrou resistência em sair do gabinete do meio ambiente. Para permanecer onde está, o ministro tem procurado baixar o tom e adotar uma postura de menos enfrentamento. Gente, independente de tudo, uma coisa eu vejo é o seguinte. Tá claro aqui na matéria que o governo não quer se livrar do Salles. Pode colocar em outro local dentro do governo, mas se livrar não vai. Para mim o que tá rolando é dança das cadeiras, reformas ministeriais para 2021. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai. Podem esperar alguma reforma ministerial para o início do ano que vem. Tá muito cedo ainda para bater qualquer martelo. Tá muito cedo, mas vai acontecer. E aí, tivemos ontem um relatório vazado. E aí, mais uma vez, eu pergunto, cara, quem foi que vazou esse relatório? Quem foi que vazou esse relatório? Quem foi, né? Vai vendo. De alguém dentro do governo, né? Possivelmente. Aí, Felipe Neto trouxe a matéria, saiu em vários portais. Eu vou trazer aqui que teve no portal do UOL. Aí ele fala o seguinte, ó. É com muito orgulho informo que estou numa lista oficial de detratores montadas pelo governo brasileiro, liderada pelo senhor Paulo Guedes. E eles gastaram 2,7 milhões para essa presepada. Segundo eles, estamos sendo monitorados. Aí tá aqui, ó, Rubens Valente. Relatório do governo separa em grupo 81 jornalistas. Na verdade, são 77, 4 nomes aparecem mais do que uma vez. E aí, olha só. Uma empresa de comunicação contratada pelo governo federal orienta como o órgão deveria lidar com um grupo de 77 jornalistas e outros formadores de opinião considerados influenciadores em redes sociais. A medida tomada varia. O monitoramento preventivo das publicações da influenciadora, o envio de esclarecimentos para eventuais equívocos que ele publicar ou mesmo propor parceria para divulgar ações da pasta. O acompanhamento do que é publicado sobre determinado órgão ou autoridade é, em si, uma prática corriqueira, mas o relatório revela e leva ao governo as impressões sobre esses profissionais. O levantamento intitulado Mapa de Influenciadores, que analisou postagens do mês de maio de 2020 sobre o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes, foi produzido pela BR Mais Comunicação. Ela tem um contrato com o MCTI, Ciência e Tecnologia, que é aproveitado pelo Ministério da Economia por meio de um termo de execução descentralizada de junho de 2020, no valor total de 2,7 milhões, que inclui outros serviços de comunicação. Ou seja, isso daqui, ó, que o Felipe Neto falou, foi um relatório de 2,7 milhões, é fake news. Carimba que é fake news. Foi várias coisas, ninguém pagou 2,7 milhões para ficar monitorando o Felipe Neto, beleza? E aí, olha só. É uma lista, tem vários nomes. E, como é que eu posso falar? Vou ler aqui o que tá aqui, né? Por exemplo, tinha vários nomes, tem lá os detratores. Aí disse o nome, o que é que faz, o histórico, por que pode meio que ser um detrator, alguma fala contra, e quais seriam, até agora aqui com fake news na cara, né? E quais deveriam ser algumas ações, a gente pode falar assim, algumas tratativas que o Ministério da Economia poderia ter. Por exemplo, ó, essa pessoa aqui é um detrator, quando ele falar mal de você, tente rebater. Essa pessoa aqui tente só apresentar um contraponto. Esse daqui tenta entrar em contato. Dá assim algumas coisas, alguns caminhos para tentar, sabe, melhorar o diálogo. Agora, tipo assim, um relatório desse,
colocou, eu não sei se só se aplica ao Ministério da Economia. Agora, esse relatório colocou a Mônica Bergamo entre os neutros informativos. Tem 3 grupos: detratores, neutros informativos e tem o favoráveis. Aí você vê, olha como é a coisa. Perfil, jornalista, histórico profissional. Atualmente é colunista da Folha de São Paulo e da rádio Band News FM. Já trabalhou nas revistas Playboy, Veja São Paulo e Veja, e também esteve à frente da direção de jornalismo da sucursal de Brasília da Rede Bandeirantes. Posicionamento e assuntos sensíveis relacionados a disso. Jornalista utiliza as redes para tratar de pautas de maneira informativa e não costuma abordar o governo com críticas diretas. A Mônica Bergamo não critica o governo de forma direta. Gente, é isso aqui que teve. Foi um relatório. Agora, o Felipe Neto pensa que é mais ou menos assim, ó. É como se fosse assim, ó. Aí, Paulo Guedes, se liga aí, ó. Galera, ó, a gente tá aqui no gabinete. Vamos começar aqui a hackear. Vamos instalar agora câmeras na casa do Felipe Neto para investigá-lo. Estamos investigando agora o Felipe Neto. Ele agora acaba de sair de sua casa. Ele está entrando no seu carro, placa JYX25256, em direção tal, quilômetro tal, horário tal. Ó, o Felipe Neto comprou 5 hambúrgueres e ele está voltando para casa. Ó, cuidado, ó, ele está voltando pelo celular. Acho que ele vai falar mal do governo. Então precisamos, ó, ele viu ali, o hambúrguer, ele comeu um hambúrguer de carne, ele falou que ele é vegetariano. Ou seja, vamos fazer uma postagem, sabe, falando que ele está mentindo. Olha qual é o tom, gente, que esse pessoal dá, né? Não estão me monitorando. Cara, é só suas postagens. É só pro governo saber como lidar, sentir a temperatura. Isso é normal. Mas a narrativa, o problema é a narrativa. A questão sempre é a narrativa. E aí, a economia, não entendi. Esse mesmo relatório colocou nos favoráveis. Menos mal, tá na posição lá embaixo, né? Lá embaixo já. As favoráveis são 21, se eu não me engano. Na posição 14, Felipe Moura. É o Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil está entre os favoráveis. Favorável. Antagonista. E o Joel Pinheiro. Como é que o Joel Pinheiro é favorável, cara? É inacreditável. Inacreditável. Agora, um que merece é esse aqui, ó. Ó, esse merece. Eita, chega, Bruno, não tô... Então fecha a boca, calma, respira. Não vou me empolgar demais, né? Olha quem tava lá. Quase que no pódio. Eita! Na trave. Número 4. Kim Paim. Deixa eu até virar assim pra olhar. Olha só. Formador de opinião. Youtuber. Eu vou até mudar a voz aqui. Botar assim, uma voz mais encorpada. Deixa eu ver. Acho que essa voz aqui... Deixa eu ver, olha só. Kim Paim. Perfil. Formador de opinião. Youtuber. Histórico profissional. Influenciador digital. Posicionamentos e assuntos sensíveis relacionados. Bolsonarista e olavista, Kim Paim costuma falar em suas redes sociais sobre o atual cenário político. Afirma que após a saída de Abraham Weintraub, o próximo ministro do governo a ser perseguido pela mídia e pela justiça será Paulo Guedes. E eu acho que não estávamos errados, porque nós vimos a Greenfield aí na cola do Guedes, fazendo um monte de coisinha, aconteceu, né, o tempo todo, o antagonista, todo esse pessoal falando, não, o Guedes, olha lá, o fundo de pensão, temos que olhar aí, ó, o Guedes, esse Guedes aí, não parece que o que eu falei em maio se confirmou, hein? Então, valeu, viu, Guedes? Tamo junto. As orientações, eu não botei, mas as orientações, assim, ó, não. É um canal, ele não recomendaram fazer live comigo. Fiquei triste, né? Eu queria fazer uma live com o Paulo Guedes. Mas falou que eu sou um canal que eles podem enviar coisas pra eu divulgar. Mas nem precisa. É o que tem, Guedes. Pode deixar comigo que tamo fechado. Fechou, beleza? E aí, já se caminhando aqui pro final do vídeo, vejam só, né? Frente amplas que vem se formando. Luna Zabor, mais uma vez, eu falei ontem, só pra mostrar, ó, ela fala que no caso hoje vai estar aí, ó, no diálogo interamericano, discutindo aí, né? Quais são as oportunidades para sair mais forte na cultura democrática e infraestrutura na América Latina. Vai vendo o que é que vai ser discutido aí. Veja, Elona, é peça-chave aí nesse novo projeto. E tava lá o Luciano Huck, com as empresárias aí, a Alcione Bonesi, vem aí, ela, inclusive, fundadora desse projeto aí, Amigos do Bem Oficial, e a Luísa Trajano, que é da Magazine Luiza. Aí tava lá o Luciano Huck, ó. É hoje. O que eles pensam sobre doar? É um doador, é um filantropo, né? Vai vendo, tá aí, tentando se chegar nesse grupinho de empresários seletos. E aí, gente, olha só. O dia de ontem também foi interessante porque o Ciro Gomes deu entrevista e ele fala que dessa vez, olha só, é necessário uma aliança de centro-esquerda e centro-direita em 2022. Não é mais só de esquerda. Ele fala, ó,
afirmou que o Brasil precisa de uma aliança centro-esquerda e centro-direita. Mais do que viável, acho necessária essa aliança. Para Ciro, a esquerda precisa formar uma aliança com a política de centro que tradicionalmente se alinha à direita no país para chegar com mais chances de vitória em 2022. O ex-governador cearense defendeu uma aliança entre PDT, PSB, Rede, PV para a travessia de um primeiro grau de obstáculo. Aí ele fala umas coisas. O que eu vou fazer à luz do dia, na frente de todos, é tentar capturar um espaço de centro-direita para uma ampla aliança na centro-esquerda. Olha só, tentar juntar de centro-direita com a centro-esquerda. O DEM, lá do Assemineto, que é o presidente, já se juntou com o PDT, já estão namorando, o Carlos Lupe já falou disso. Olha aí, o pessoal vem com tudo. E quem também está numa conversa que é interessante é esse daqui, ó. Nome que ainda encanta, o DEM e PSDB para 2022. Falando do Mandetta. Ele fala o seguinte, ó. Ninguém fala para evitar ataques de adversários, mas o nome para 2022 que ainda encanta a cúpula do DEM e oponente do Dória é o Mandetta. E qual é a lógica por trás disso? O ex-ministro da Saúde, dessa turma, poderia unir o campo da centro-direita numa candidatura forte. Num eventual segundo turno contra Bolsonaro, ele receberia votos da esquerda. No eventual segundo turno contra nomes da esquerda, ele receberia o nome dos bolsonaristas. Meio que a gente ia votar em Mandetta para não votar no PT, né? Isso é meio que é óbvio. Então, políticos como a Semineto, Eduardo Paes, Rodrigo Maia, do lado do DEM, e Geraldo Alckmin e FHC por parte do PSDB gostaram da ideia. Acreditam que o país deve se cansar de extremismo, como dizem, blá, 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 blá. E aí, há, no entanto, um Dória no caminho que nunca joga parado. Ou seja, gente, tá tudo muito movimentado, esse pessoal tá avançando, mas vocês estão vendo, né? Não é tão simples assim de conseguir uma certa unidade, o que vai nos dar tempo. Volto a afirmar, para a presidência eu não tô muito preocupado. Não tô muito. Meu problema é governos, Senado e Câmara. A gente precisa, mais do que nunca, colocar... Depois desse ano, depois do que tudo que os governadores fizeram, acho que todo mundo consegue entender a importância de ter governadores do nosso lado. Então, meus amigos, por hoje é isso daí. A plataforma que eu faço live vez ou outra, essa daqui de baixo, ó. Olha aqui, ó. Tá escondida, né? A mesa tá aqui na frente. Mas vai lá, dá uma lida, vez ou outra eu tô lá, fazendo uns projetos por lá. Tô preparando um... Não vou falar. Tô preparando uma coisa pro final do ano. Coisa interessantíssima. Então, finalmente chegou os equipamentos que faltavam para podermos usar nosso microfone novo, alguns recursos novos de voz, tentando aqui, né, sempre dar aquela incrementada, emperectada, como diz lá no meu Nordeste. Então, fico por aqui. Obrigado a você que foi aqui. Dá aquela curtida compartilhada. Obrigado a todas as pessoas que se tornam membros do canal. E por hoje é isso. Valeu, galera. Tamo juntos e valeu.